Boa noite, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje, a segunda noite do Novenário de Santana, que tem como tema Jovens Cristãos no Mundo, Profetismo e Esperança, que será animado pela juventude e sábio. Este ano é um ano muito atípico, então convidamos todos vocês a nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Assista com sua família, compartilhe com seus amigos. Iniciando nossa celebração cantando. Quando o dia da paz e da sol, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou sonhar. Quando os muros que cercam jardins destruídos, então os jasmins vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, muito boa noite. Para você que nos acompanha através do perfil da Paróquia Senhora Santana no Facebook, para você que também nos acompanha pela fanpage do Terço dos Homens e para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à segunda noite do nosso novenário, da nossa padroeira Senhora Santana. Esse ano estamos todos em casa, mas unidos em oração, em um só Espírito, em uma só comunhão. Nessa noite em que nós queremos refletir sobre o profetismo e a esperança que a juventude traz para a nossa igreja. Convidamos a você, mais uma vez, a junto com a sua família, se reunir e participar conosco desse nosso momento de oração. Oremos. Ó gloriosa Santa Ana, Mãe da Mãe de Jesus, nós vos louvamos e pedimos que nos alcanceis um grande amor por Jesus e por Maria, para que, trilhando o caminho das virtudes, possamos agradar-lhes em tudo e contribuir para a construção de um reino neste mundo. Amém. E atentos, ouçamos mais um pedaço da história da nossa padroeira. O culto e a imagem de Santa Ana foram trazidos para o Brasil pelos colonos italianos. São catedrais, igrejas e capelas por todo o Brasil que levam o título de Santa Ana e a têm como padroeira. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem Santa Ana como padroeira desde o século XVIII, dedicando-lhe um lindo altar na Catedral da Sé. Também na região episcopal, no norte da cidade,
no bairro de Santa Ana, a Mãe de Maria é venerada como patrona especial. A bênção e a misericórdia de Deus se derramem sobre a nossa pátria, onde um povo devoto e fiel o invoca por meio de seus santos e santas. Os santos e santas são nossos intercessores junto a Deus e é por intermédio deles que alcançamos do Senhor as graças pedidas. Por isso, invoquemos com fervor Santa Ana, a Mãe da Virgem Santíssima e a avó de Jesus. E nesse momento, convidamos a você a ouvir a palavra de Deus, os textos bíblicos propostos com reflexão para a nossa segunda noite do nosso novenário. Nesta festa de muita alegria, canta a igreja aqui reunida, este hino de louvor a Santana, Mãe de Maria, também nossa mãe querida. Ó Santana, nossa padroeira, nós teus filhos aprendemos te amar. O teu nome está em nosso coração, Mãe querida e protetora de Pirá. Ó Santana, nossa padroeira, nós teus filhos aprendemos te amar. O teu nome está em nosso coração, Mãe querida e protetora de Pirá. Leitura do Atos dos Apóstolos. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e doutores: Barnabé, Simeão, o Negro, Lúcio e Cirineu, Manaém, companheiro de infância de tetrarca Herodes, e Saulo. Durante uma celebração de honra do Senhor, na qual jejuavam, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo para o trabalho a qual eu os chamei. Então jejuaram e rezaram, e impulsaram as mãos sobre eles, e os deixaram partir. Assim, enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Selúcia, e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinha também João como ajudante. Atravessaram toda a ilha até Pafos, onde encontraram um certo mago e falso profeta, que era judeu e se chamava Bar-Jesus. Estava este com o procônsul Sérgio Paulo, homem sábio, que mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava escutar a palavra de Deus. Mas o mago Elimas, assim se traduz o nome dele, se opôs e procurava afastar da fé o procônsul. Então Saulo também chamou Paulo, repleto do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas e disse: o filho do diabo, cheio de toda falsidade e de toda malícia, inimigo de toda justiça, você não vai parar de torcer os caminhos do Senhor, que são retos. Eis que agora a mão do Senhor está sobre você, vai ficar cego, e por algum tempo não verá mais o sol. No mesmo instante, escuridão e trevas caíram sobre Elimas, e ele começou a andar às cegas, procurando alguém que lhe desse a mão. Quando viu o que tinha acontecido, o procônsul acreditou,
maravilhado com a doutrina do Senhor. Palavra do Senhor. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Proclamai o Evangelho a toda criatura. 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 Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. Cristo é meu Rei. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele e até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna,
volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia, você que está nesse momento junto com a sua família, assistindo, rezando conosco, peçamos ao Divino Espírito Santo que possa nos iluminar nessa noite, para que possamos, de fato, ser cristãos e cristãs, discípulos e discípulas, verdadeiras e verdadeiros do Cristo, aqueles que são no dia a dia chamados e chamadas a, de fato, sermos sal e luz na humanidade. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz. Agora sim. Meus irmãos e minhas irmãs, 3 coisas nos chamam a atenção no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje começa dizendo que que Jesus chama os discípulos, pelo nome. E no início do nosso Evangelho, nós temos o nome desses 12 discípulos. Mas nós lembramos que o chamado que Jesus faz a esses discípulos é um caminho. Ao longo do caminho por onde Jesus passava, Jesus convidava homens e mulheres para que o seguissem. E no Evangelho que nós acabamos de ouvir, dentre todos aqueles que Jesus tinha chamado durante o caminho, Jesus chama 12 discípulos, para que pudesse acompanhá-lo de perto, para que pudessem ser instruídos por Jesus, para que quando chegasse o tempo, continuassem a missão do anúncio do Evangelho de Jesus. E aqui é a primeira reflexão da nossa noite de hoje. Quantas e quantas vezes nós somos chamados por Jesus para que possamos também termos uma intimidade com Ele, termos uma amizade com Ele? Se a gente hoje se perguntar por que foi que os discípulos seguiram a Jesus, um homem que aparentemente não tinha nada para oferecer, um homem que não era rico, um homem que não tinha bens, mas que Jesus os chama e que eles, de uma certa forma, ao ouvirem o chamado do Mestre, de imediato deixam alguma coisa para trás. Alguns deixaram a sua família, outros deixaram o seu trabalho, para que pudessem seguir a esse homem encantador de uma sabedoria extraordinária. E o que é que nós, cristãos e cristãs de hoje, queremos deixar para trás para seguir a Jesus?
Se a gente fosse parar para pensar, são tantas coisas, meus irmãos, que nós precisamos deixar de lado para que de fato possamos ser esses seguidores e essas seguidoras de Jesus. Precisamos deixar muitas vezes o nosso comodismo, a nossa preguiça. Precisamos muitas vezes deixar de lado o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, para que possamos de fato sermos seguidores e seguidoras de Jesus. Você que nos assiste nesse momento, que nos acompanha pelas redes sociais, analise a sua vida. O que é que Jesus no dia de hoje convida você a deixar para se tornar um seguidor, uma seguidora dele? Depois, a segunda coisa importante nesse discípulo é que Jesus envia esses 12 discípulos em missão. E a gente lembra mais uma vez as pessoas, e a gente lembra você, que se não fosse essa pandemia, em um momento desse muitos estariam voltando ou estaríamos indo para a missão diocesana, que acontece todos os anos no mês de julho, aqui em nossa diocese. Jesus envia esses 12 discípulos em missão, a lugares que até ele mesmo depois deveria passar. Primeiro acontece o chamado. O chamado sempre parte de Deus. Em nossa vida, o chamado sempre parte de Deus. Primeiro nós somos chamados à vida. Depois nós somos chamados como cristãos e cristãs batizados e batizadas a assumir a nossa missão. E quando a gente assume a nossa missão, Jesus nos envia então. Nos colocamos a serviço deste Jesus e seguimos em missão. E o tema de hoje, da nossa segunda noite, do nosso novenário, vai nos falar sobre a juventude. A juventude como profetismo, a juventude como esperança. E aqui eu faço memória das palavras do nosso bispo, Dom Estevam, quando chegou à cidade de Rui Barbosa, em seu discurso de agradecimento pela acolhida. Ele dizia que queria saudar a todos os jovens, e ele disse uma coisa bastante interessante. Ele disse: os jovens são como passarinhos, precisam de asas para voar. Os idosos, os que têm mais idade, são como árvores que têm raízes profundas. E os nossos jovens, como passarinhos que precisam voar, também necessitam das raízes profundas, também necessitam das árvores de raízes profundas para poderem se abrigar, para poderem descansar. Hoje estamos celebrando, juntamente com a juventude de nossa paróquia e o serviço de animação vocacional, a figura do jovem na igreja. Se por acaso você é jovem e está nos assistindo nesse momento, nós temos um convite para você. Nós queremos dizer que a igreja é lugar também de jovem. Aqui na igreja, você também pode viver a sua juventude sem deixar de ser jovem. Mas para isso, você precisa, assim como os discípulos, ouvir atentamente a voz de Jesus. Nós sabemos que o mundo ao qual nós estamos muitas vezes é barulhento e nos ofertam muitas coisas. Muitas vezes, para os jovens, a voz do mundo, a sedução do mundo, as coisas do mundo, os sons que vêm do mundo, são muito mais sedutores do que a voz de Jesus Cristo. Mas tenham certeza que uma vez que a gente se coloca a serviço e ouve, principalmente com a voz, com os ouvidos do coração, o chamado de Jesus, nós entramos em um caminho que não mais tem volta.
Nós entramos em um caminho em que nós somos chamados a ser jovens profetas, aqueles que, a exemplo do que Jesus fez no Evangelho de hoje, são enviados pelo próprio Jesus para que em suas comunidades, para que em suas realidades, para que com outros jovens busquemos evangelizar. Você que é jovem e que já vive a sua juventude dentro da igreja, se colocando a serviço dentro da igreja, saiba que para você também Jesus continua a fazer o apelo. Nada melhor do que para evangelizar jovens, outros jovens. Hoje, noite da juventude, esta igreja era para estar repleta, tanto das pessoas da nossa paróquia, como de toda a juventude de nossa paróquia. E eu sei que muitos desses jovens nos acompanham nesse momento. E o pedido de Jesus hoje para cada um e para cada uma de nós é que possamos colocar as nossas sandálias de profetas, sair pelo mundo afora para evangelizar. Para exemplo de São Pedro, ao qual Jesus chamou para ser pescador de almas, também, como jovens, pescar outros jovens, evangelizar outros jovens. E a juventude é essa esperança. Eu sempre costumo dizer que uma comunidade que investe na juventude é uma comunidade que está preservando o seu futuro. E é por isso que a igreja tem um carinho muito especial pela juventude, pelo entusiasmo da juventude. É por isso que a igreja tem na juventude a esperança de dias melhores, a esperança de continuarmos como igreja a proclamar, a evangelizar. O jovem é essa esperança, a esperança viva, a esperança forte, a esperança do entusiasmo das nossas comunidades, da nossa igreja. Por isso, a importância de valorizarmos a presença dos jovens na nossa igreja. Volto mais uma vez a dizer aquilo que o nosso bispo Dom Estevão disse. Os jovens, como passarinhos que precisam voar, e aqueles que têm um pouco mais de idade, são aquelas árvores de raízes profundas que, com a sua experiência, estarão aqui para acolher os nossos jovens, para orientar os nossos jovens. E essa noite também é animada pelo Serviço de Animação Vocacional, o SAV. E daí a importância de, como cristãos e cristãs, meus irmãos e minhas irmãs, também rezar pelas vocações. Rezar pelas vocações religiosas, rezar pelas vocações sacerdotais, a vocação matrimonial. Somos chamados a todo instante a também rezar e a cultivar nas nossas comunidades, na nossa paróquia, a oração pelas vocações. E por fim, finalizando o Evangelho, Jesus vai nos dizer: anuncie que o reino dos céus está próximo. O reino de Deus se faz presente, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida, e o reino de Deus está aqui. Nós somos convidados a fazer parte desse reino de Deus. E como cristãos e cristãs, nós somos chamados, com o nosso testemunho, fazer com que o reino de Deus também chegue para outras pessoas, principalmente para aqueles que estão distantes. No Evangelho de hoje, Jesus diz: primeiro, vão em busca das ovelhas perdidas da casa de meu Pai. E se nós queremos, de fato, que o reino de Deus chegue até nós, precisamos, você que é jovem, que nos acompanha, precisamos, com o nosso profetismo,
buscar aqueles que estão longe do reino de Deus e mostrar para essas pessoas que o reino de Deus está chegando e que juntos vamos construir e vamos caminhar em direção a esse reino. Que Senhora Santana, nossa padroeira, possa interceder por cada um e por cada uma de nós, junto a seu neto Jesus, pedindo que nos dê, de fato, a perseverança e a coragem de não desistirmos do nosso profetismo e, principalmente, peçamos à Senhora Santana que possa fazer com que cada um de nós sejamos esperança de um mundo melhor, sejamos esperança de um mundo que muitas vezes já perdeu essa esperança e que está envolto nas trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E juntos nesse momento façamos as nossas preces, os nossos pedidos, e a cada prece digamos todos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Vós, que vindes em socorro dos que vacilam na fé, salvai vosso povo das tempestades, que lhes ameaçam a vida, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Cumulai de força e coragem as nossas famílias, para poderem superar os obstáculos e desafios do dia a dia, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os chamados à vida religiosa e sacerdotal sejam perseverantes na vocação, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos jovens, para que encontrem em Cristo sua grande esperança e o sentido da vida, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pedimos pelo fim da pandemia, inspire a todos que estão na linha de frente, dê força e coragem para continuar exercendo sua missão, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. A gente reza também por todas as famílias que perderam seus entes queridos para o coronavírus e que sofrem a dor da partida, do adeus ao seu amigo, a um companheiro, uma companheira, um avô, uma avó. E de modo especial a gente reza por todos os nossos irmãos e irmãs ipiraenses que foram acometidos ou que estão acometidos pelo coronavírus, para que possam se resignar em Deus, ter a paciência, ter a coragem, a força de enfrentar esse momento difícil com serenidade e entusiasmo. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Você que nos acompanha nesse momento, o que é que você quer pedir a Deus? O que é que você quer nessa noite pedir ao Senhor? Peça com convicção, peça com fé, peça com coragem. Tudo aquilo que a gente pede a Jesus, Ele nos atende. Então, por isso, o que é que você quer pedir ao nosso bom Deus na noite de hoje? Fez o seu pedido?
Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, seja eternamente bendita e gloriosa a Senhora Santa Ana, por ter tido a tarefa de levar em seu seio a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Dignai-vos, Santa Ana, apresentar-nos com vossas mãos a Jesus e Maria. Amém. Dizem que não somos nada, que não temos nada para oferecer. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Repare as nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. A fé do homem nordestino que busca o destino, um pedaço de chão. A luta do povo oprimido que abre caminho e transforma a nação. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Retalho de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, Caldeirão, Canudo são lutas de ontem, de hoje também. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Aqui trazemos a semente, sangue desta gente que fecunda o chão. Do gringo e tantos lavradores, santos e operários em libertação. Oh, 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 recebe, Senhor. Oh, 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 recebe, Senhor. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes fazer a Senhora Santa Ana a graça de ser a mãe do teu unigênito Filho, concedei-nos por tua bondade e misericórdia, que nós que veneramos a tão grande santa, com particular devoção na terra, mereçamos ter seu poderoso patrocínio para depois gozarmos de sua eterna companhia na bem-aventurança celeste. Amém. E juntos, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos a oração da unidade, a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E nessa oração queremos trazer presente todos os jovens da nossa paróquia. E também queremos trazer nesse momento todos aqueles jovens que estão em busca de um primeiro emprego, daqueles jovens que estão privados muitas vezes da educação, daqueles jovens que muitas vezes não têm a oportunidade de colocar em prática o seu dom, o seu talento, o seu serviço. Rezemos também por todos aqueles jovens que muitas vezes, por um motivo ou por outro, acabam entrando no mundo da criminalidade, pedindo sempre ao bom Jesus que possa fazer com que a sua voz chegue também a esses jovens para que se convertam, para que busquem a mudança de vida e para que busquem o caminho do bem. Por isso, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também a Maria, Mãe de Jesus. O tema de hoje nos fala juventude, profetismo e esperança. E Maria
é a mãe das dores, mas também a mãe da esperança. E nessa Ave Maria, queremos colocar todas as mães de tantos e tantos jovens que perderam as suas vidas, por tantos e tantos jovens que muitas vezes se foram pelo mal da violência e também por aqueles jovens que se foram pelo mal da depressão. Que Maria possa estar junto a essas mães sofredoras, dando a elas a esperança também. Por isso rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estamos chegando ao final da nossa segunda noite de hoje. Lembrando que amanhã continuamos com o novenário da nossa festa, da Festa Senhora Santana. A gente lembra então que nós não teremos a missa amanhã às 10 da manhã, mas a missa será à noite, às 19 horas, com a terceira novena da nossa festa. E amanhã à noite, animada pela catequese e também pelos coroinhas. E desde já nós convidamos a você que nos assistiu, que nos acompanhou hoje pelas redes sociais, a nos acompanhar amanhã também e fazer o convite de mandar, de pedir que outras pessoas também possam acompanhar a nossa novena de amanhã. E como é que eu vou fazer isso, Léo? Pede para ela adicionar a nossa paróquia lá no Facebook. Só procurar lá, Paróquia Senhora Santana. Pede a essa pessoa também para se inscrever lá no nosso canal do YouTube. É só procurar lá, Paróquia Senhora Santana, Ipirá, Bahia. E aí, quando se inscrever, não esquece de ativar o sininho que tem lá do lado, porque assim que a transmissão começar, você já é notificado de que começou a novena e vai poder nos acompanhar. Então, podemos então firmar esse compromisso, né? De amanhã convidar mais alguém para participar, para poder também acompanhar esse nosso momento de oração. E mais uma vez faço o mesmo convite que o Padre Roque fez ontem. Os jovens, que muitas vezes os pais não sabem muito de tecnologia, ou que os avós não sabem muito de tecnologia, auxiliem os pais, auxiliem os avós, para que eles também possam estar acompanhando. Nós sabemos que muitos idosos de nossa paróquia gostariam, né, estariam aqui participando das nossas novenas se não fosse a pandemia. Então, a gente faz esse convite a você que é filho, que é neto, auxiliar o seu pai e auxiliar também o seu avô, a sua avó, né, para que possa acompanhar as nossas novenas. E com a cada noite nós somos convidados a levar uma mensagem de esperança para esse tempo de pandemia. A nossa mensagem de hoje é de serenidade. O momento não é fácil, o momento é difícil, ainda mais sabendo de tantas mortes, de tantos casos infectados. A gente fica com medo, muitas vezes entramos em pânico, muitas vezes entramos em desespero, mas procuremos nesse tempo manter a nossa serenidade. Nenhuma tempestade é eterna. Logo após a tempestade, o sol volta a brilhar. E daqui a pouco também para nós, o sol voltará a brilhar, anunciando o fim dessa tempestade. Mas enquanto isso não acontece, mantenhamos a nossa serenidade, mantenhamos a coragem e a perseverança da nossa fé. Amém? Amém. E como sempre, nós não podemos deixar, né?
Viva a Senhora Santana! Viva Jesus Cristo! Viva! Façamos então a nossa oração final, agradecendo mais uma vez a vocês que nos acompanharam e agradecendo à juventude, ao SAV, Serviço de Animação Vocacional, que nos ajudaram na animação de hoje, e mais uma vez agradecer a Pastoral da Comunicação, que nos bastidores estão levando para você essa transmissão, fazendo com que você, em casa, nos acompanhe e reze com a gente. Oremos. Deus, Pai de bondade, que elevastes as alegrias da vida celeste à gloriosa Santa Ana, Mãe da Mãe de Jesus, conceda-nos, pela vossa misericórdia e intercessão de Santa Ana, chegarmos à eterna bem-aventurança, prometida aos que vos são fiéis nesta vida. Amém. O Senhor esteja conosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, um ótimo domingo, e nos encontraremos amanhã para a nossa terceira noite da nossa festa da nossa padroeira. Do reino da justiça, alegres mensageiros, profetas companheiros, vivendo pela paz, em Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos missionários do amor que Deus nos traz. Juventude missionária, inquieta e solidária. Juventude missionária, inquieta e solidária. Nós temos nossas mãos e os corações abertos para no momento certo fazer o amor brilhar. A fé nos enriquece, servindo a gente cresce, aos pobres excluídos.